Então aqui mais uma questão de vestibular, de universidade estadual ou federal, tá? Que cai aí dentro dos vestibulares, né, do nosso país. Não coloca a universidade mais uma vez, porque essa questão não vai cair de novo. Como está aqui, não. Igual, não. O que interessa para a gente é aproveitar a sua ideia. A ideia do enunciado para a gente poder desenvolver o nosso raciocínio e numa questão parecida, a gente tranquilamente, tá, chegar na resposta. Então repara que o enunciado diz, ó, o trióxido de arsênio, AS2O3, é utilizado como quimioterápico no tratamento de alguns tipos de leucemia mieloide aguda. O protocolo de um determinado paciente indica que ele deva receber infusão intravenosa com 4,95 miligramas de trióxido de arsênio, diluídos em soro fisiológico até o volume de 250 ml. Continua o enunciado. A concentração em mol por litro ou molar, tá, de trióxido de arsênio na solução utilizada nesta infusão é, e aí vem as alternativas, e se a gente reparar o detalhe, todas as alternativas apresentam potência de base 10. Então, lembrando, para já adiantar, não me interessa trabalhar com 0,00, não. Eu vou passar direto para potência de base 10, porque a resposta está em potência de base 10. Fechou? Muito bem. Voltando ao enunciado, o que eu tenho que dizer é que essa questão, ela diz respeito à concentração molar, concentração das soluções. Então você já parou, você já tentou fazer, e a partir de agora a gente vai fazer juntos. Vamos nós, resolução. Primeiro, tudo que o enunciado nos dá. Massa do soluto, está aqui, ó, 4,95 miligramas de trióxido de arsênio. Trióxido de arsênio, AS2O3, a massa 4,95 miligramas. Se eu quiser transformar para gramas, basta você dividir por 1000. Lembra que do menor para o maior, eu divido. Do maior para o menor, eu multiplico, evidente. Então, daqui para cá, eu estou dividindo por 1000. Eu estou andando 3 casas para a esquerda. O que vai dar 0,00495 gramas. Lembra do que eu falei aqui? Eu transformo, já que o enunciado está na potência de base 10, eu vou transformar isso em potência de base 10. 4,95, já que ele está me dando uma casa decimal, ó, antes da vírgula, tá vendo? Tá? Uma casa inteira, né? Um inteiro. Então, eu botei um inteiro também aqui, o 4,95 vezes 10 a menos 3. Por quê? Para eu chegar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, eu vou ter 10 a menos 3, até chegar a vírgula entre o 4 e o 9. Olha, andei 1, andei 2, andei 3. 4,95 vezes 10 a menos 3. Gramas. Volume da solução está aqui, ó, 250 ml. Porém, quando a gente fala em molaridade, concentração molar, eu tenho que a molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros. Ele não me dá número de mols, mas eu posso calcular número de mols. Pega a massa, 4,95 vezes 10 a menos 3, e divide pelo mol, que é calculado. Está dado o meu soluto, AS2O3. O AS vale 75 gramas cada um. Eu fui na tabela periódica e vi na prova, como aqui não dá, como dados, na tabela periódica tem que vir na prova, dá. Como eu tenho 2 por molécula, 2 vezes 75 gramas. Como eu tenho 3 oxigênios por molécula, 3 vezes 16 gramas, que é a massa molar de cada oxigênio. Total, 198 gramas corresponde a 1 mol de trióxido de arsênio. E aí eu calculo o Nzinho, coloco aqui, coloco o volume. Lembrando que o volume é em litros, então não me interessa os 250 ml. Para passar de mililitro para litro, lembra, menor para maior, divide por 1000, anda 3 casas para a esquerda, o que vai dar 0,25 litros. Já tenho mol e volume, calculei N, basta jogar direto aqui.
Então, eu tenho esta fórmula, que é a fórmula por definição de molaridade, número de mols por volume. Como aqui não aparece número de mols, eu pego isso aqui, massa sobre mol, e substituo no lugar do N, o que vai dar essa fórmula geral de molaridade. Massa do soluto sobre mol do soluto vezes volume da solução em litros. Eu tenho a massa, 4,95 vezes 10 a menos 3 gramas, que a gente transformou. Eu tenho a quantidade de matéria, ou a massa molar, do trióxido de arsênio, calculei já, 198 gramas. E eu tenho também o volume da solução. Lembra que ele adicionou isso em 250, para 250 ml de solução com soro fisiológico. Isso aqui não pertence ao soro fisiológico, é o volume da massa de trióxido de arsênio dissolvida em soro fisiológico. Lembro que a gente falou na questão anterior. É importantíssimo isso. Quando a gente fala em volume da solução, está embutido a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Então, lembre-se disso. Muito bem. 4,95 vezes 10 a menos 3 é a massa. 98 é a massa molar e 0,25 o volume em litros. Fazendo a conta, eu tenho que 198 vezes 0,25 é igual a 49,5. Então, eu vou ter massa 4,95 vezes 10 a menos 3 sobre 49,5. 4,95 por 4,95 dá 1. Estou simplificando pelo menor. 49,5 por 4,95, estou dividindo os dois pelo mesmo valor, pelo menor. Aqui eu dividi por 4,95, aqui eu vou dividir por 4,95, dá 10. Isso quer dizer que eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3, foi o que sobrou aqui, lembra? 4,95 dividido por 4,95 deu 1. Eu tenho 10 a menos 3 que sobrou. Sobre 49,5 dividido por 4,95, simplifiquei, deu 10. Esse cara está dividindo, quando multiplica, tá? Muda o sinal aqui, é como se fosse 10 a mais 1. Então, sobre como 10 a menos 1. Então, vou ter 1 vezes 10 a menos 3, que já tinha, vezes 10 a menos 1. Potência de mesma base, eu somo os expoentes. Menos 3 com menos 1, menos 4. Acabou. 1 vezes 10 é menos 4. 1 vezes 10 é menos 4. Resposta, letra B. Cálculo matemático direto. Então, é como eu falo, essa questão vai cair de novo? Não, mas a ideia dela é muito rápida. Então, é uma questão que, se cair, o cara me deu a massa, o cara me deu o volume, tá? Me deu a fórmula. Como não tem dados no problema, deve ter a tabela periódica na prova. Eu calculo direto a massa molar do trióxido de arsênio. E aí eu tenho a massa, tenho o volume, tenho a massa molar, eu jogo na fórmula geral de molaridade. E já tenho o carinha. Acabou, gente boa. Eu não preciso de mais nada. Valeu, viu que tranquilidade? Até a próxima, grande abraço.